Pet, boa tarde, Pet. Obrigado por 2003, né? Título do Vasco da Gama, né? Jogou na nossa camisa, a representou. Né? Qual a sua expectativa para a seleção brasileira nesse Mundial, Pet, em relação às outras seleções? É preciso concordar que nesse momento, né, não podemos colocar nossa seleção como favorito, primeiro favorito para a Copa do Mundo, mas o Brasil é Brasil e não todo mundo vai respeitar. Então não podemos esquecer. Temos o talento, temos qualidade. É importante só colocar essa qualidade dentro das quatro linhas no momento de uma competição muito forte e muito curta, como um mês da Copa do Mundo. Se a gente conseguir isso, aí poderemos, mesmo não sendo o principal favorito, um dos favoritos, chegar mais perto. E qual a sua opinião em relação ao Neymar? Vamos ver agora. Mano, obrigado vocês dois por me fazer tão feliz, né? Sorato e Carlos Germano, um em 97, o outro em 89. Sua expectativa aí, Carlos Germano, para essa Copa do Mundo? Rapaz, sempre fui muito otimista, né? Então, para mim, o Brasil sempre vai ser o favorito. Lógico que a gente está vendo grandes seleções despontando, né? A gente não pode esquecer da seleção francesa nem da espanhola, que já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, né? Principalmente a francesa, grandes nomes. Mas o Brasil tem grandes jogadores, né? Um treinador extremamente experiente. A expectativa nossa sempre vai estar lá em cima, né? Lógico, se a tecnologia tivesse um pouquinho mais de tempo à frente da nossa seleção para poder trabalhar vai ser um grande dia, né? E com certeza os melhores estarão nessa lista. Antes de perguntar para o Sorato em relação à Copa do Mundo, hoje, né, o dia amanheceu um pouco mais cinzento, né, para nós vascaínos, principalmente, né, tivemos a perda do nosso pequeno príncipe, você esteve ali com ele, conviveu com ele. Como é que era o Giovani no dia a dia? Né, uma perda inestimável para nós vascaínos, lógico, para todas, foi jogador de seleção brasileira. Né, como é que você amanheceu o seu dia ali com essa notícia, Sorato? Muito triste, né, cara? Assim, logo nas primeiras horas da manhã, recebi uma mensagem, né? E, cara, o Giovani tava momentos até piores do que estava agora, né? Mas, infelizmente, chegou o momento dele, chegou a hora dele, né? Deus sabe todas as coisas. Mandar um abraço para a família, para os filhos, para os netos, que Deus possa confortar os corações da família. Enfim, mas é uma perda, né, para nós vascaínos, né? Para mim sempre foi uma referência dentro de campo. Eu costumava brincar com ele que ele me escalou na minha estreia e me deu o passe, me deu assistência para fazer o meu primeiro gol como profissional. Enfim, cara, vai ficar esses momentos de alegria, de genialidade dele dentro do campo e da alegria que ele tinha fora do campo. Acho que é um dos grandes do Vasco, né? Um dos maiores ídolos, grandes conquistas, jogador raríssimo, né? Difícil ter uma qualidade como essa, né? Hoje em dia. E em relação à Copa do Mundo, a sua expectativa da seleção brasileira e em relação ao Neymar? Cara, eu sou otimista, cara, sempre, entendeu? Com o nosso Vasco eu sou assim e com a seleção não é diferente. Eu vejo assim um bom grupo de jogadores muito acima da média, assim, que são destaques no cenário mundial do futebol, né? Eu acho que esse período de treinamento, quando o grupo se juntar para os treinamentos, serão importantíssimos. Então, acho que é esse período que a seleção vai ganhar aquilo que precisa para a Copa do Mundo. Enfim, eu também tenho a mesma opinião do Germano, o Brasil sempre é favorito, né? Pela história, por tudo que representa no cenário do futebol, né? Então eu estou torcendo, e espero que o Neymar esteja. Eu acho que assim é um jogador que passou por problemas difíceis, né? Físicos, contusões, várias, né? Mas o talento dele, eu acho que
é indiscutível. E dessa geração é o melhor que nós temos, né? Sonato, Obrigado pelo título de 89. Valeu. a grande pergunta hoje é Neymar, né? Mas aí eu vou te fazer outra pergunta. Teria condições de Endrick e Neymar estarem juntos nessa seleção? São 26 nomes, né? São 9 atacantes. Então, assim, eu acredito que pode acontecer. Eu acho que Neymar se recuperou aí, principalmente dos problemas físicos, né? A gente viu ele jogando aí alguns jogos seguidos, né? Às vezes perfumando bem, às vezes não tão bem, mas é um jogador que o talento é indiscutível. Então acho que assim, o que a gente espera é que ele esteja fisicamente bem. Acho que se tiver tendo isso, acho que tecnicamente ele tem condições de render perto do que a gente imagina. Acho que assim, obviamente que o tempo passa para todo mundo. A gente não vai ver mais o Neymar do trio MSN, com certeza, mas é um jogador que ainda tem a essência do gênio, do improviso, e assim, eu acho que estando bem fisicamente, tem que estar. Eu acho que eu apostaria que ele tá convocado hoje. E imaginando os dois cenários, com Neymar e sem Neymar, para ti, quem pode ser o protagonista dessa seleção? A gente tem vários grandes jogadores do cenário mundial ali, que estão convocados. Tem o Vini Júnior, tem o próprio Rafinha, enfim. Eu acho que esses jogadores são os que estão mais prontos, assim, ou que já suportam bem o peso do que é uma camisa da seleção brasileira, do que é uma Copa do Mundo, jogam em grandes clubes, em clubes que a pressão é enorme também. Então, enfim, o Brasil acho que individualmente está muito bem servido. Acho que são jogadores que ninguém discute, né? Acho que, enfim, então acho que acredito que esse período que antecede a Copa do Mundo de treinamento, esses dias que a seleção vai estar junta para treinar, acho que serão importantíssimos e aí o Brasil pode chegar naquilo que a gente pensa de continuar como protagonista, que sempre, para mim, favorito sempre vai ser. E eu acho que a primeira fase é importante para você ajustando tudo e ter aquela equipe azeitada que a gente fala. Então espero que isso possa acontecer e eu sou otimista, tô otimista. Sonato, grande, Edinho, sempre simpático. Edinho, todo mundo pergunta sobre Neymar, né? É a grande pergunta de hoje. Mas eu vou te fazer a pergunta do sistema defensivo. Quem você levaria, na tua opinião, ali? Thiago Silva tem condições de estar na seleção brasileira? Eu acho que, pela situação que nós estamos hoje, a gente não conseguiu ter um ciclo confortável da nossa seleção e não conseguimos também revelar, né, ou preparar algum zagueiro. Então, a gente vê que tem Marquinhos ainda, tem o próprio Danilo, que joga de lateral, joga de... Eu acredito que Thiago Silva poderia ser, né, já que desses problemas, poderia ser um jogador que ainda poderia fazer parte da Copa do Mundo. Quem pode ser o grande protagonista nos dois cenários, com Neymar e sem Neymar? Quem pode ser o grande protagonista dessa seleção? É isso que nós não temos, entendeu? E, infelizmente, a gente não tem isso, E ainda mais eu que frequentei, participei de 3 Copas do Mundo, eu sei como é importante ter alguém referência numa seleção. E nesse aspecto, hoje, a gente precisa do Neymar. Não só fora de campo, como dentro de campo, não só fora de campo, como dentro de campo, a categoria, o craque que ele é. Edinho, essa discussão sobre o Neymar é a expectativa do próprio Brasil para a Copa. Como é que você acha que o Brasil chega para essa Copa? Tem chance de bater campeão? Eu acho difícil, muito difícil, né? Muito mais difícil ainda sem o próprio Neymar. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, às vezes tem seleções que surpreendem. E o Brasil, nesse momento, eu acho que não vai como favorito, vai como uma surpresa, que pra gente é inédito isso. Tá bom? Grande, né, cara? Acho que não só minha, mas todo brasileiro quer que esse Hexa venha pro Brasil. Então a gente vai estar na torcida aí dos melhores nomes nessa lista para que eles possam dar essa alegria ao povo brasileiro. E Neymar, Léo Moura? Acredito que é o número 1. Tem que estar nessa lista, a gente está na torcida para isso. É um cara que merece disputar essa última Copa da carreira, então a gente vai estar na torcida para que na lista final o nome dele esteja lá. Você é um especialista em lateral direito, né? Eu digo que você será um especialista na posição. O que você acha hoje do nível da lateral direita da seleção?
A gente teve algumas opções, algumas oscilações de nomes, mas na minha concepção, na minha opinião, acho que tá definido entre o Wesley e Danilo. Eu acho que Danilo, o pessoal tem falado que vai de zagueiro, mas eu acho que vai ser uma opção ali para lateral direita junto com o Wesley. Quem vocês falariam de titular na sua seleção? Caraca, na lateral direita? Ou pode ser o Leão? Não, eu começaria com o Danilo. Um cara mais experiente, que já jogou, já tem rodagem aí com o Ancelotti, conhece, então acho que para a Copa do Mundo eu iniciaria com ele. Muito otimista, vai ser uma lista interessante, com certeza, o Ancelotti sabe o que faz, trabalha assim, bem feito, e vamos forte como sempre. Dizem que a gente não vai como favorito, mas o Brasil sempre é forte. Respeita o Brasil, que é o que tem mais títulos, né? Tomara a Deus que corra tudo bem. O pontapé inicial é hoje, né? Vamos com tudo. Ironicamente, 24 anos depois, na América, que nem a gente em 94. Algum sinal bom, né? Com Neymar ou sem Neymar, Bravo? É só o Ancelotti, sabe? Mas vocês Daqui a pouco você vai saber. Um lobby ali no almoço, ali uma conversinha ou outra, o que você tira dessa Daqui a pouco você vai saber. Mas se você fosse sócio, você chamava ele? Não sou o técnico. Ele que é o técnico. As laterais têm sido um problema apontado por É. muitos na seleção. O que você está achando da possível convocação dos laterais? Não, mas o problema não é... O problema de lateral é geral, né? O problema de lateral de 10, de 9. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Enfim, então uma crise aí grande. Porque, por exemplo, historicamente, eu peguei do Júnior, ele fez 2. Eu fiz 3, larguei pro Roberto Carlos, ele fez 3. Roberto largou pro Marcelo, acho que fez 2. Mano, olha o histórico. Da esquerda, além da direita. Mas vamos embora. Confiança. Se ganha campeonato com o grupo. E toda seleção que começa não acaba. Não. E eu estou muito confiante que a gente vai, se Deus quiser, voltar a bater campeão do mundo. Já passou da hora, né? Os jogadores que participaram desse ciclo do Ancelotti, você vê essa confiança para buscar esse êxito? Lógico que a maioria passou na base com a gente já conhece eles desde 15, 16 anos de idade. E assim, muito legal. Muito legal porque eles têm um histórico de seleção desde pequenininho. E isso faz com que eles cheguem na principal não sintam tanto, né, o peso da camisa. Você acha que falta os protagonistas? Você acha que o Romário, por exemplo, hoje falta talvez esse jogador? O que eu falei? Que se ganha com um grupo. Né? Se ganha com 1 ou 2. Não é não? E todo time começa na capa. E, teoricamente, quem toma menos gol em Copa ganha a Copa. Nós tomamos 3, 9, 4 em 2002. Vamos ver, né? Beijo. Torres, palavrinha com a gente, por favor. Antes de falar de Copa do Mundo, gostaria de falar com você hoje que, para nós vascaínos hoje, né, amanheceu um dia triste, né, com essa notícia aí do Giovani. Você que conviveu ali com o Giovani, né, no dia a dia, né, até naquelas fotos que vocês colocam do almoço de vocês, como é que era o Giovani, Torres? Bom, eu tive a honra de jogar com o Giovani no Vasco e fazer amizade com ele. A gente tinha um ótimo relacionamento. Ele era um amigo, grande figura, um cara que, além de todo mundo admirar ele como jogador, a gente admirava ele também como pessoa, como companheiro. E é muita tristeza, né, de despertar hoje e ter essa notícia do falecimento do Giovani. Ele vinha aí há algum tempo atravessando aí problemas de saúde, né? Mas a última vez que eu encontrei com ele, que ele já estava com esses problemas, ele mantendo ali o alto astral, sempre otimista, sempre ele mesmo, né, nos colocando, né, para cima, né, porque quando a gente encontrava o Giovani, via ele ali fragilizado, a gente ficava sensibilizado, mas ele fazia questão de manter o alto astral e botar a gente no entendendo ali qual era o problema dele, ele sempre acreditando que ele ia dar a volta por cima e infelizmente hoje a gente teve essa triste notícia. Torres, em relação à Copa do Mundo, qual a expectativa sua da seleção brasileira aí com o Ancelotti? Você acha que ele teve o tempo suficiente para escolher os jogadores, sistema de jogo e se puder também falar em relação ao Neymar? Olha, em relação à seleção brasileira, eu acho que a seleção brasileira está entre as 5 ou 6 seleções que têm condições de chegar lá. Eu vejo muito equilíbrio,
outras seleções que nem eram tão cotadas aí com jogadores em grandes clubes, inclusive o Marrocos, que está na nossa chave aí, tem jogador no Manchester United, tem jogador no Real Madrid, tem jogador no Paris Saint-Germain. Então, assim, o equilíbrio é grande. Você não pode dar nada como assim uma seleção que seja ampla favorita. Eu acho que tem muito equilíbrio e a camisa do Brasil sempre fala alto. Então, eu acho que o Brasil tem chance. É uma das favoritas aí, junto com essas outras 6 ou 7. E quanto ao Neymar, eu acho que o técnico, principalmente na seleção, ele tem que escolher os jogadores que ele tem confiança. Eu não sei qual é o relacionamento dele com o Neymar, mas se ele tem confiança no jogador, eu acho que ele tem que confiar nisso e levar. O Neymar é um grande jogador e se ele estiver bem na época da Copa, ele pode ajudar a seleção brasileira. Só para te liberar, você acredita que hoje nós temos um aumento de estrangeiro nos clubes, né? Então você vê aí que acho que pode jogar 7, 8, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Isso prejudica um pouco a formação de jogadores aqui? Acaba assim, não sei se essa é a palavra correta, tirando um pouco o espaço da nossa renovação e com isso afeta a nossa seleção? Olha, eu acho que é um problema um pouco mais complexo. Eu acho que, na verdade, o grande número de estrangeiros também é por causa da saída de muitos jogadores em idade jovem para jogar no exterior. O jogador estrangeiro, principalmente sul-americano, acaba aí sendo uma situação financeira melhor para os clubes. É um jogador que custa menos e no final acho que a formação é lógico que é um pouco prejudicada, mas não é o grande vilão. Acho que é todo um contexto que tem que se rever. Tamo junto, felicidade, viu, meu irmão? Valeu. Sucesso dessa Copa pra você. Só pra te liberar, pra tu pegar aquele rango, eu sei que tu tá cheio de fome, né? Preciso comer um chiclete, tô comendo, tá com bafo. Me falaram que só tem comida boa lá, irmão. Se Deus quiser, também um evento desse tamanho, não tem um negocinho maneiro. Esse cabelo e esse olhinho aqui, hein? Tem saquinho das cenas pra botar no bolso, alguma coisa assim? Não vou te falar, meu irmão, não sei se dá pra um saco não, mas se eu guardar uma coisinha no bolso aqui, eu já boto um salgado até pra minha filha. Vem cá. Aí é fogo, né? Vou levar alguma coisa. Se não chegar de mão vazia, apanha, né? Pelo amor de Deus, a cobrança é séria lá. E vem cá, aquela pergunta que tu já deve ter respondido umas 10 milhões de vezes. Neymar. Neymar vai, pô. Acho que vai sim. Merece ir? Merece, acho que vai ser bom, pô. O italiano tem vaga, cara, tem vaga, pô. Tem vaga, vamos falar que não tem vaga. Tem uma vagazinha lá, pô, deixa o Neymar aí, caramba. Passando por umas coisas difíceis aí, tudo, mas faz diferença se botar. Quero que vá Neymar, Pedro, os caras que eu gosto. Rayan. Será que vai ter... Thiago Silva, imagina. Monstro. Thiago Silva, monstro. Ih, meu ídolo, né? Tem uma camisa dele quando eu fui fazer show em Paris uma vez de teatro com os brasileiros. Thiago Silva foi. Aí assinou a camisa na época do Paris Saint-Germain, né? Porra, não usei a camisa no outro dia, o brother esqueceu, botou pra lavar, quase tirou a tinta toda. Mas graças a Deus tá lá ainda, meio clarinho, mas tá lá. Beijo, irmão, vou comer alguma coisa. Tamo junto, valeu, obrigado. Como é que você vê essa expectativa pra Copa do Mundo? Você que viveu isso aí na pele, né? Não lembro quantos anos você tinha quando teu pai foi 2002, né? 2 aninhos. 2 aninhos. Então, como é que você vê essa seleção chegando aí? Depois ali do teu pai ali, em 2002, né? Nós não renovamos, né, os nossos craques, nossos ídolos, nossas lendas, né, que a gente pode falar assim. Como é que você vê essa seleção? E a pergunta que toda hora a gente vê, né, o Neymar. Como é que você vê? Você, Ronald, levaria o Neymar? Boa. Primeiramente, não sou especialista, sou extremamente leigo no assunto futebol. Então, minha opinião, ouço a minha opinião como com essa persona. Não entendo sobre futebol. Posso estar falando asneira, posso estar falando besteira aqui, mas, enfim. Eu realmente peguei pouco do sucesso do meu pai aí na seleção. A primeira Copa do Mundo que eu de fato lembro foi de 2006 e a gente sabe que não levamos essa. A 2010 muito menos, 14 por aí em diante. Então, realmente, sinto que a gente tenha hoje uma falta de grandes ídolos como era muito mais comum no passado. A gente fala de pessoas como Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, tantos e tantos craques que ali que realmente hoje em dia você não vê ninguém se destacando do jeito que eles se destacavam antes.
E sobre o Neymar, cara, porra, cara, eu pago um pau do caralho pra ele. Ele é um cara gigantesco, tanto dentro quanto fora de campo. Então, claro que tem que levar. Eu não vejo a opção de não levar. Acho que não tem ninguém melhor do que ele. Possivelmente a última Copa dele também. Então, cara, seria um erro não levar ele. Então, de novo, minha opinião como leigo, mas espero que vocês tenham gostado. Assim, e como torcedor, a gente vê que cada Copa do Mundo, a gente vê, parece que o entusiasmo do torcedor diminui menos. A gente via ruas pintadas, bandeirinhas, o pessoal se reunia para jogo, depois do jogo. Eu lembro naquele jogo do seu pai em 2002, eu estava em Cascadura, uma festa danada, pintamos a rua, churrasco. Hoje em dia, tá dentro de casa, acabou o jogo, vibra ali na hora do gol. Por que tá perdendo essa essência a Copa do Mundo? Olha, eu acho que em grande parte isso se deve, claro, que a uma seca ali da seleção, da gente não, realmente, depois de 2002, nunca mais ter ganho nada, nenhuma Copa do Mundo, né, claro que a gente ganhou outras coisas, mas assim, esse sentimento de pertencimento, de cara, realmente a gente ser os pentacampeões do mundo, a gente que perdeu um pouco disso, mas também cabe a nós a ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, algumas iniciativas que a própria regional, debaixo da minha liderança, está fazendo, a gente está fazendo projetos pintando as ruas, estamos fazendo documentários, estamos trazendo a festa aqui para dentro. Então, muitas e muitas coisas que realmente está sob nossa responsa, a gente pode fazer algo a respeito e vamos fazer algo a respeito, né? Mas, tentar resgatar um pouco, né? Claro que tem o fator nostalgia, que é difícil de recuperar, mas a mudança está aí. Mas basta a gente querer executar ela, né? Como é que tá o Call of Duty? Olha, vou te falar, eu ainda tô perdendo pro meu pai é bom pra cacete nesse jogo, afinal de contas ele só joga ele, então eu tô apanhando um pouquinho, mas tamo aí. O Nani tá treinando ele, né? O Nani não, pô, tá louco, como é que vai ficar ruim um treinador desse, cara? É impossível, mas, tô precisando de umas aulinhas dele também, né? Tamo junto, Ronald. Obrigado, irmão, tá, valeu, um abraço. Valeu. O Giovanni é um irmão que a vida me deu. Hoje amanheci triste. Às 5 horas da manhã recebi uma notícia de um grande amigo falando que ele tinha partido. Eu me emocionei muito, porque hoje é uma pessoa, rapaz, você não tem ideia o coração que tinha ele, cara. Um amor de pessoa, me chamava de Bibito, me ligava, Bibito, como está, Bibito? Pô, rapaz, eu só vou lembrar dele das coisas alegres, das brincadeiras que ele fazia comigo. Eu concorri à minha eleição, acho que foi a última, né, cara? E ele veio do Espírito Santo, ele soube que eu estava numa agenda, ele foi me encontrar comigo lá, falar de mim para todo mundo. Rapaz, não tem nem palavras, né, cara? Muito amado, que Deus o tenha no bom lugar, que Deus receba ele de braços abertos. É um ser humano que vai ficar sempre dentro do meu coração. Ele vai morar aqui para sempre, pode ter certeza. Bebeto, você e Giovanni conseguiu jogar junto no Vasco? Chegamos a jogar ali também, fomos campeões mundiais, sul-americanos, sub-20. A gente conhece desde 17 anos, irmãos. Obrigado.